dia, bom sábado a você que nos assiste. Estamos aqui novamente juntos para compartilharmos a lição de número 6, que fala sobre o livro de Gálatas durante todo esse trimestre. Você pode acompanhar as nossas lições através do site da cpb.com.br ou também através do facebook.com/ESI Curitiba. Para compartilhar essa lição, nós temos dois convidados aqui muito queridos. O Jodicley, que bom que você está aqui, fazia um tempo que já não aparecia, que bom que você está de volta, viu, Jodi? E também o Iverson, que bom que você está aqui com a gente, compartilhando dessa lição. Nós vamos pedir então a orientação de Deus e eu peço que o Jodicley faça uma oração então, por favor. Vamos orar. Pai nosso, nós estamos nessa manhã na Tua presença para aprender mais um pouco do amor que o Senhor tem para cada um de nós. Essa lição nos mostra de uma aliança superior, de uma promessa que transcende o limite do tempo e do espaço. Que nós possamos aprender que o Senhor nos ama tanto e quer levar cada um de nós para o céu. Manda o Teu Espírito Santo para que abra as nossas mentes nesse momento, para que possamos aprender mais um pouquinho e um dia estarmos contigo na eternidade. Te pedimos essa bênção e esse cuidado nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Essa lição fala sobre a superioridade da promessa. E eu estava pensando aqui, a gente estava conversando sobre os nossos filhos antes de começar aqui, e como é importante a gente manter as promessas para os nossos filhos, né? Então, quando a gente promete, tem que cumprir. Só que mesmo assim a gente é muito falho, né? A lição aqui ela cita alguns pontos. Às vezes a gente tem intenção de cumprir uma promessa e não consegue. Tem gente que já faz uma promessa sabendo que não vai cumprir, que daí eu acho que é pior ainda, né? Mas existe alguém que cumpre todas as promessas. E como é bom a gente ter essa confiança em Deus, né? De saber que tudo aquilo que Ele prometeu, Ele tem cumprido. Quanto mais a gente estuda a Bíblia, mais a gente vê que tudo aquilo que Deus falou se cumpriu, tem se cumprido e ainda vai se cumprir, né? Isso realmente dá uma confiança muito grande. Como é bom a gente, como pai, saber que os nossos filhos confiam na gente, né? E mesmo a gente sendo falho, eles confiam. Imagine Deus que não tem nenhuma falha, né? Então a gente realmente tem que se firmar nisso daí para a nossa vida, que é muito importante, né? A lição ela começa falando, Iverson, eu queria falar com você sobre a lei e a fé, e ela fala uma coisa muito interessante ali, que você deve ter visto, que é a diferença entre a aliança e um testamento. Então, Mônica, que alegria nós estarmos aqui, né? Deixa eu saudar também aos nossos queridos que nos acompanham aí pela internet. Que bom que você está aqui com a gente, estudando a Palavra de Deus, né? Isso é muito importante, vai ser muito gostoso esse momento que nós vamos passar aqui juntos. Então, Mônica, pegando esse gancho que você falou sobre essa questão de promessas, né? Nós como pais fazemos promessas e precisamos cumpri-las, né? Para que os nossos filhos tenham confiança, né? Tenham credibilidade naquilo que a gente diz. Sim. Nós também temos Paulo levando os seus leitores a essa verdade. Sim. Né? Mostrando aos seus leitores que existe uma promessa de Deus. Né? Porque naquele momento, né, e essa lição ela é atemporal, ela serve para nós também hoje, a gente vai falar sobre isso, o público ao qual Paulo estava se dirigindo estava muito preocupado em relação à lei, ao cumprimento da lei, certo? Porque é o que eles estavam acostumados, como requisito da salvação, né? E Paulo vem e fala e chama atenção e diz assim, olha, vocês são herdeiros de uma promessa. E acabou, ponto final. Vocês não têm que ficar condicionando essa herança a lei, a determinados conjuntos de normas e de regras para que vocês recebam essa herança. Vocês já são herdeiros. Então ele estava buscando reafirmar na cabeça do público dele e na nossa cabeça hoje. Mostrando que nós não temos que ter dúvida nenhuma em relação à nossa herança que Deus preparou. Sim. Nós somos herdeiros, Deus preparou, a palavra de Deus ela é clara, ela nos mostra essa herança incorruptível, e muitas vezes nós colocamos barreiras para nos apropriarmos dessa promessa.
como o povo judeu estava colocando, como os cristãos judeus estavam fazendo naquele momento. Então Paulo vem e coloca realmente tudo de maneira clara. Fala assim, olha, existe a lei, existe a promessa. Vocês são herdeiros dessa promessa e não abram mão disso. E esse conselho de Paulo chega para nós hoje. Sim. Somos herdeiros e não podemos abrir mão dessa promessa. Por nada. Tá? Então, basicamente, é essa questão que nós temos que tratar ali sobre lei e fé que a gente vai desenvolver ao longo da lição. Né? Eu gostaria de dizer um pontinho que é muito importante, a diferença de aliança e testamento. O testamento é vontade da pessoa, a aliança é mútuo. Né? E aí Paulo coloca, bem no finalzinho de domingo, o seguinte: o mais importante para Paulo era a natureza imutável da promessa de Deus, um Deus que não muda. A Mônica falou bem que às vezes as pessoas prometem e não cumprem. E para a gente construir relações perduráveis, tem que ter segurança. A pessoa que promete tem que ter credibilidade. Né? O segredo da promessa é credibilidade. E aí Paulo coloca, era imutável. E o que mais passava na cabeça das pessoas é o seguinte: levou 430 anos, às vezes as pessoas têm um pouquinho de pressa. Né? Essa promessa demorou 430 anos para ser materializada. E aí apareceram fariseus, saduceus e tal, um monte de seus, dizendo, olha, nós vamos ser burocratas da religião. E hoje nós temos burocratas da religião. Olha isso, mais curto, mais comprido, mais isso, mais aquilo e tal. Não, a promessa transcende, nós não precisamos fazer nada. A nossa parte, que nem Ezequiel fala, é aceitar. Ele quer tirar o coração de pedra e pôr um coração de carne. Só isso. Mas é tão difícil, porque o embate que nós vamos ver na frente é de Pedro e Paulo. Né? Pedro esteve com Jesus, foi transformado e mesmo assim ele tinha dificuldade para entender. Paulo precisou cair do cavalo, converter, mudar toda a vida dele para dizer, agora eu estou no caminho literalmente, certo. Né? Literalmente. Então veja que como é importante essa lição para a nossa vida hoje. Eu quero só resgatar o verso áureo que diz o seguinte: se a herança provém da lei, já não decorre de promessa, mas foi pela promessa de Deus que a concedeu gratuitamente a Abraão. Então, a primeira parte, essas 6, 7 palavrinhas, se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Se é lei, não é promessa. É diferente. Sim. Religião é simples. Quando nós começamos a pôr as nossas vontades, os nossos jeitos, a nossa maneira de ler as coisas, aí as coisas complicam. Mas se a gente entrar no assim diz o Senhor, nós vamos no caminho certo. É verdade. Jode, eu queria aproveitar. O Iverson falou essa parte da lição que ela coloca a lei e a fé. E em seguida, no próximo dia, fala sobre fé e lei. Por que isso? Já inverte, né? Inverte, aí, né? Aí Paulo em Gálatas, e eu quero resgatar, eu achei muito bacana isso aqui, é interessante que a gente precisa ler sempre. Cada vez que você volta para um texto novo da Bíblia, ou melhor, o mesmo texto, mas tem um novo olhar. É verdade. Né? E esse aqui, Gálatas 2,16, para mim foi extraordinário. Pois por obras da lei ninguém será justificado. A velha história da justificação pela fé. Veja, o ano era 1818. Guilherme Miller foi inspirado pelo Espírito Santo e começar a falar sobre Daniel e Apocalipse. Ele ficou pregando de 1818 até 1844, 26 anos. 1844, um grande desapontamento, mais 19 anos até 1863, quando a Igreja Adventista surgiu. E aí, em 1888, nós tivemos um grande embate sobre a justificação pela fé. Imagina? A igreja tinha 25 anos e ainda está o grande. E até hoje nós sofremos com isso. E o texto é cristalino: por obras da lei ninguém será justificado. Mas daí a gente diz, mas eu tenho que fazer alguma coisinha, está tão fácil. Só dá uma ajuda, Deixa né? eu dar uma mãozinha. Mas é graça, é dom imerecido. Isso que é o ponto. É dom imerecido, é graça. E aqui, eu gosto desse comentário que nós temos no penúltimo parágrafo da lição de segunda, que diz o seguinte: o plano da justificação pela fé revela a consideração de Deus por sua lei ao exigir e oferecer o sacrifício expiatório. Ele exigiu e ofereceu. Se a justificação pela fé anulasse a lei, não haveria necessidade da morte expiatória de Cristo para libertar o pecador e assim restaurar-lhe a paz com Deus. E aí continua. Além disso, a fé genuína inclui uma disposição irrestrita para cumprir a vontade de Deus e uma vida de obediência à sua lei. A fé verdadeira, com base no amor incondicional do Salvador, só pode conduzir à obediência. Eu fico com essa última linha. A fé verdadeira, com base no amor incondicional pelo Salvador, só pode conduzir
a obediência. É uma consequência, né? Simples e cristalina. Eu quero fazer uma colocação ainda sobre esse tópico aqui, fé e lei. Né? Eu gostei muito do verso de Romanos 3,31, né? Sim. Até transcrevi aqui na lição, diz assim, anulamos, pois, a lei pela fé? Questionamento que Paulo fala. Daí ele mesmo responde, de modo nenhum, antes estabelecemos a lei. Então, nós percebemos assim que Paulo, ele quer colocar de maneira, ele quer colocar cada coisa no seu devido lugar. Sim. Ele quer dizer assim, olha, a lei tem a sua função dentro do propósito de Deus, mas nós não podemos confundir a lei de Deus com a graça de Deus. Sim. Entendeu? E ele queria que os leitores dele soubessem disso, porque havia essa confusão doutrinária ali e tal, e de repente essa confusão aí obscurecendo todo o plano redentor de Cristo, né? Porque através do sangue de Cristo nós recebemos a salvação pela graça. Sim. Né? Agora, a própria morte de Cristo, como você colocou, Jordi Clay, ela aponta a necessidade da lei, entendeu? Porque se a lei ela não tivesse nenhum propósito, nenhum valor, né? Deus poderia falar assim, bom, o homem pecou, né? Então nós podemos fazer um plano B, resgatamos o homem novamente, né? Tal. Ou seja, flexibilizar as coisas. Sim. Flexibilizar, mas não houve flexibilização. Esse é bem o ponto. A lei, ela não admite flexibilidade. A lei, ela é justa. Lex sed lex. Os romanos já diziam, a lei é dura. Agora, a graça não é que ela seja nem mole nem flexível, ela transcende. É que nem nós temos aqui, o amor incondicional de um Deus que transcende o limite do ponto e do espaço. O que o ladrão da cruz fez? Nada, ele aceitou. O jovem rico não aceitou. A diferença é apenas isso. O movimento do coração. Havendo essa aceitação, resolve-se o problema. Não havendo, o problema persiste e não se resolve mais. E não se resolve mais. Exatamente. Eu queria, Iverson, que você falasse aqui, você já começou a falar um pouco sobre o propósito da lei, que deixasse bem claro que algumas pessoas acham que a lei ela foi dada a partir do Sinai, né, do Monte Sinai. E foi muito antes disso, né? Eu queria que você comentasse nós sobre temos isso. aí muitas passagens ali, né? No livro de Gênesis, né? A gente pode folhear várias passagens mostrando que quando Deus estabeleceu a aliança com Abraão, ele falou assim, olha, se você guardar as minhas leis, os meus estatutos, que leis e estatutos são esses, né? Não eram as tábuas de pedra não haviam sido dadas ainda, mas Deus já apontava para os estatutos dele, né? Quando o povo de Israel saiu do Egito, também nós temos a questão do maná, né? De maneira didática, Deus dava o maná todos os dias ali, mas na sexta-feira ele dava em dobro. Sim. Apontando para a santificação do sábado, né? Então nós percebemos assim que a lei ela não veio existir após o Sinai. Sim. Ela já existia antes. E na realidade a gente tem que lembrar que o povo estava tão afastado de Deus que Deus teve que introduzir de novo, né, a lei de maneira didática, esses né? Movimentos. O povo de Israel tinha movimentos, vinha, melhorava, e aí eles se afastavam tanto que Deus tinha que ser duro. Tanto, às vezes que eles dizem, não, mas o Deus do Velho Testamento é um e do Novo Testamento. Não, é que naquele momento a serviço daquele povo era tão duro, o povo era tão complicado que Moisés falou, olha, se você for destruir, Deus um dia perdeu a paciência e falou, eu quero destruir ele. Olha, se você for destruir, risca o meu nome no livro da vida. Eu queria resgatar um texto que tem aqui, Deuteronômios, que define muito bem que esse resgate ele é anterior ao Sinai, é anterior a tanta coisa. O texto de Deuteronômio 33, 29 que eu grifei, eu queria repartir com os nossos irmãos nessa manhã, que diz o seguinte, bem-aventurado tu, Israel, quem é como tu? Um povo salvo pelo Senhor. O escudo do teu socorro é a espada da tua majestade, por isso os teus inimigos te serão sujeitos e tu pisarás sobre as suas alturas. Quem é um povo como Israel? Nós somos o Israel espiritual. E aí vem a promessa, quem é como você? Quem é como você? Não existe ninguém igual. E a graça é isso, ela abrange todas as pessoas. Nós estamos numa época de inclusão, né? Fala-se muito de inclusão. A graça, ela inclui todas as pessoas, todo mundo vai vir do Oriente e do Ocidente e vai se sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó.
Essa é graça. Essa é graça. E Jodicley, ainda nessa questão do propósito da lei, nós temos que lembrar o seguinte: a lei é santa, justa e boa, certo? Nós, como seres sociais, gregários, nós precisamos de normas que rejam a nossa convivência. Sim. Uns com os outros, e Deus também, na sua misericórdia, deu normas para que nós nos relacionemos com Ele. Então, veja, a questão da lei, ela tem um duplo propósito. Primeiro, ela vai revelar a nossa pequenez, a nossa pecaminosidade, a nossa falta de conhecimento em relação ao universo, ao mundo, às outras pessoas e ao próprio Deus, né? E a segunda função da lei também é revelar a nossa necessidade de Deus. Ao mesmo tempo que ela mostra a nossa pequenez, ela fala assim, olha, nós somos pequenos, não entendemos todas as coisas e nós precisamos reportar esse Deus que fez todas as coisas. Então, a lei, na realidade, ela não deve ser vista como um fardo, como algo insuportável, mas sim como algo importante na vida do ser humano, né? E tanto é que Abraão não tinha tábuas de pedra. Sim. Né? E Jesus mesmo falou assim, ó, chegará uma hora assim que as leis serão escritas no nosso coração, né? E agora, contemporaneamente, nós temos filósofos que falam sobre isso, né? Immanuel Kant, tudo mais, né? E as pessoas buscam essa questão, né? De você não precisar positivar tudo. Sim. Né? A sociedade hoje, ela sofre com relação ao volume de leis que existem. Existem muitas leis e poucas leis sendo realmente aplicáveis, cumpridas, entendeu? E aqui o propósito de Deus é o seguinte, que nós internalizemos as leis que Ele nos deu, para quê? Para que a gente possa viver bem, a gente possa se relacionar bem com nossos semelhantes. Pode ver. É para a nossa felicidade, e né? O Decálogo tem isso, né? Jesus falou assim, olha, quando ele fez um resumo da lei, né? Ele falou assim, olha, o resumo da lei é você amar a Deus sobre todas as coisas e teu próximo como a ti mesmo. E quando você olha para o Decálogo, é justamente isso, né? Sim. Os 4 primeiros mandamentos ali, né? Relacionamento vertical, os outros mandamentos ali, relacionamento horizontal. Então, veja, a lei é justa, santa e boa. Ela, de maneira alguma, é um fardo, né? Sim. Porém, contudo, ela não nos garante a salvação. Sim. Tem um texto aqui que eu gostaria de pontuar, bem no meio da lição de terça-feira, 1,5 linha, que diz o seguinte, após a pergunta 4. Ela, a lei, devia dirigir o povo de volta para Deus e a graça que Ele oferece a todos que vão a Ele pela fé. Então, só tem um pré-requisito nesse projeto de Deus para conosco, fé. Fé. E ele fala, aquele que se aproxima de Deus tem que ter fé. E fé a gente desenvolve, ela não cai. A gente desenvolve, dia a dia, hora a hora, pedir, né? Trilhar o caminho. É o relacionamento. Esse é o relacionamento. E aí você falava da legiferância no mundo hoje, muita lei e ninguém cumpre, porque as pessoas não gostam de cumprir lei. Quem que gosta de cumprir lei? A lei ela começa a tolher a liberdade das pessoas, mas a vida social impõe isso aí. Senão, eu tenho um texto aqui que diz, Romanos 4,15, onde não há lei, não há transgressão. Exatamente. Então, quer dizer, tem que ter um balizamento. Eu queria que você falasse um pouco, Jodi, sobre a próxima parte da nossa lição, que fala sobre a duração dessa lei. Genial. Muita gente diz, não, no Calvário foi abolido, está tudo resolvido, estamos sob a graça e tranquilo. Não precisa fazer mais nada, está tudo resolvido. Né? Não é assim. O que aconteceu? Primeiro, Deus não precisou revelar sua lei a Abraão com trovões, relâmpagos e pena de morte. Claro que não. Por quê? O Senhor deu a lei aos israelitas dessa maneira, foi porque durante o seu cativeiro no Egito, os israelitas haviam perdido de vista a grandeza de Deus. E às vezes nós perdemos a grandeza de Deus. Como é que os serafins e os querubins se posicionam na frente de Deus? 6 asas, 2 voam, 2 eles cobrem os olhos e 2 eles reverenciam. E nós, quando estamos na presença de Deus, Deus é extraordinário, é o grande arquiteto do universo, é o autor da nossa fé. E nós levamos isso em uma consideração tão pequena. E a lei que Ele nos deu é para nos brindar, para que nós sejamos felizes, bem-aventurados. E aí continua, os israelitas haviam perdido de vista a grandeza de Deus e os seus elevados padrões morais. O que está acontecendo no mundo de hoje?
Casais que não são casais, relações que não são relações, famílias que não são famílias, as pessoas dizendo, não, você tem que ser politicamente correto. Não, certo é certo, errado é errado. Não tem meio termo. E o que Paulo quis dizer em Gálatas 3,16? Até que viesse o descendente a quem ele se fez a promessa. Veja que coisa forte. Paulo entendeu isso com clareza, porque demorou 430 anos. São 4 séculos e meio praticamente, é muito tempo. É muito tempo. Para nós que somos finitos, 430 anos, quantas gerações das nossas famílias, a gente nem sabe resgatar onde que está. E daí ele termina, o papel da lei não acabou com a vinda de Cristo. O último parágrafo de quarta-feira. Enquanto a lei existir, ela continua a apontar o pecado. O que Paulo disse foi que a vinda de Cristo marcou um momento decisivo na história da humanidade. Primeiro, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, a oportunidade de Lúcifer acabou. Primeiro ponto. Segundo, Cristo pôde fazer o que a lei jamais poderia ter feito, providenciar o verdadeiro remédio para o pecado, ou seja, justificar os pecadores e, pelo seu Espírito, cumprir neles a sua lei. Imagina, precisou o sangue de um Deus apaixonado por você e por mim, que morreu para que nós tivéssemos a possibilidade da salvação. E aí Apocalipse se completa, né? Enquanto houver, né, céu e terra, nem um tio e um J será tirado da lei. A lei persiste, porque a lei é para nos tornar felizes, alegres, contentes. Exatamente, para o nosso próprio bem, né? A última parte da nossa lição, Iverson, ela fala sobre o título da lição, na realidade, né? Que é a superioridade da promessa. O que diz aí para nós? Então, essa superioridade da promessa. E ele faz um contraste daí, né? Da promessa feita a Abraão, nas condições que ela foi dada a Abraão. Quando nós nos reportamos ali a Gênesis, né, e vemos os encontros que Abraão teve com Jesus, né, uma coisa maravilhosa, assim, e eu, pensando nessa parte da lição, eu fiquei imaginando a necessidade que Deus tem de se relacionar conosco. Sim. Ele gosta, ele faz questão de estar ao nosso lado. Ele declarou, né, na passagem ali, ele falou assim, quando ele estava indo para destruir Sodoma e Gomorra, né, ele falou assim, será que farei algo sem comunicar ao meu servo Abraão, que será pai de uma grande nação, né, Sim. herdeiro da consideração aliança ali, a consideração. Que ele teve, né? Então Deus, ele tinha essa vontade, ele tinha essa oportunidade de estar conversando com Abraão, né? E aí, nessa conversa, eu posso falar assim, entre amigos, né? Ele fazia as promessas, né? Olho no olho, entendeu? Abraão, ele escutava a voz de Deus, ele não tinha dúvida nenhuma de que era Deus falando, que era Deus, né? Falando, de que Deus cumpriria as promessas, né? Então, isso é grandioso. Agora, qual o contraste no Sinai? Deus também, né, teve um encontro ali com o povo de Israel no Monte Sinai. Porém, a presença de Deus foi velada, né? Deus não podia se apresentar ali para aquele povo com o risco de que eles não fossem exterminados. A glória de Deus não poderia ser suportada por eles. Então, nós vemos ali a lei, mesmo a lei dos 10 mandamentos, né, sendo escritas pelo dedo de Deus, sendo dada de maneira indireta. Entendeu? Então, nós percebemos assim que a promessa, ela tem um caráter personalíssimo, né? Um caráter relacional, né? E a lei, ela tem o seu valor, mas ela tem esse caráter até certo ponto impessoal. Então, por isso, nós precisamos nos apegar às promessas. Nós não podemos deixar que, como eu falei, como eu comentei no começo, eu gostaria de sustentar essa tese, né? O que é mais importante para nós hoje é nos apegarmos às promessas que Deus tem feito para a nossa vida. E essas promessas estão aqui, ó, na palavra de Deus, certo? E em muitas situações nós colocamos obstáculos para aceitar essas promessas de Deus. Pode ser até obstáculos justificadamente bons, né? Como a lei é santa, justa e boa. Mas não deixa de ser um obstáculo. Sim. E aí o convite que está sendo feito para nós hoje é o seguinte:
se aproprie das promessas. Não deixe que nenhum obstáculo faça com que você tenha dúvida do que Deus pode fazer na tua vida. Ou te tire do foco, né? Ou te tire do foco. Vai para os braços de Deus, aceita as promessas dele, confia que ele vai fazer o melhor. E esse é o nosso grande teste como cristãos. É o grande teste que eu e você temos e os nossos amigos temos que realmente enfrentar e mostrar, né? Existe um ditado assim que a humanidade tem os seus grandes testes, mas o cristão tem um grande teste, que é se apropriar do amor e da graça de Deus. A lição ela traz, no finalzinho de quinta-feira, o último parágrafo antes da lição, da pergunta 7, que diz o seguinte, exatamente isso: no fim, por mais importante que seja a lei, ela não substitui a promessa de salvação pela graça mediante a fé. Qual o conduto da graça? A fé. Se não tiver fé, não. E aí que entra, aí voltamos à história das obras. Por que as obras são importantes? As obras é a materialização da fé. Se você não tiver fé, não produz obras. Então aí ele diz, a promessa da salvação pela graça mediante a fé, ao contrário da lei, a lei nos ajuda a entender melhor quando essa promessa é realmente maravilhosa. As promessas, nós temos dezenas, centenas e milhares de promessas na Bíblia. O Espírito de Profecia diz que as promessas foram feitas para que nós peguemos essas promessas e reforce a nossa caminhada. A promessa é para isso, é para reforçar a nossa caminhada. E por que superior? Porque só quem prometeu, esse pode cumprir. É alguém superior em todos os aspectos. Então, por isso que ela é superior. Ela transcende o nosso limite. É um Deus infinito, trabalhando com pessoas finitas. Olha que amor extraordinário. Um Deus que está no terceiro céu, que cuida de cada um de nós. Isaías fala que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Um Deus... E cuida como se fôssemos únicos, né, Gigi Clay? É muito difícil de entender isso, né? É extraordinário mesmo. Olha, a gente infelizmente chegou no final da nossa lição. Nossa, tão rápido, Eu né? agradeço muito a participação de vocês. Eu queria apenas ler, que na realidade é um resumo de tudo aquilo que vocês falaram, que está na última parte da nossa lição, que diz assim: a proclamação da lei no Sinai não invalidou a promessa que Deus fez a Abraão, nem a lei alterou as disposições nela contidas. A lei foi dada para que as pessoas fossem conscientizadas da verdadeira extensão da sua pecaminosidade e reconhecessem a sua necessidade da promessa de Deus a Abraão e seus descendentes. Que a gente possa meditar nisso na nossa vida pessoal, né? E assim como tanto o Judy Clay como o Iverson comentaram, a lei é para o nosso benefício próprio. Deus já sabe, Ele nos criou, Ele sabe aquilo que é melhor para a nossa vida. E eu peço que você e que eu estudemos cada vez mais a fundo essa lei, que nos apropriemos dessas promessas, né? Que nos alimentam a nossa esperança, né? Que a gente tenha isso muito dentro do nosso coração até que Cristo venha nos resgatar. Amém. Muito obrigada. Então, nós vamos terminar com uma palavra de oração e eu peço que o Iverson faça então uma oração, Então, vamos por orar, favor. Querido e amado Pai, nós te agradecemos muitíssimo por este momento, por este privilégio de estarmos aqui estudando a Tua Palavra, aprendendo, Senhor, a Tua vontade para a nossa vida. E obrigado porque o Senhor separou essas palavras tão maravilhosas, escritas pelo Teu servo Paulo, e que chegam até nós hoje, mostrando, Senhor Deus, que a Tua herança, Senhor Deus, a herança que o Senhor deixou para nós, ela é imensamente grandiosa e que nada, Senhor Deus, nada deve nos separar dela. Amém, Pai. Obrigado pelo sacrifício de Jesus Cristo por nós, por Ele ter pagado a nossa transgressão e nos ter dado essa oportunidade, a oportunidade da salvação. Amém, Pai. E assim, Pai, nós nos apropriamos dessa promessa. Nós queremos fazer a Tua vontade, Pai. E através da Tua lei, nós podemos vislumbrar que somos pecadores e que nós temos um Deus grandioso e maravilhoso que nos quer salvar. Amém, Pai. Visita-nos, Senhor Deus, visita também os nossos amigos que nos acompanham através da internet, que as Tuas bênçãos cheguem a todos nós, Pai, e que louvemos
o teu grandioso e santo nome. Amém, Pai. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Nós agradecemos muito a tua presença conosco durante o estudo dessa lição. Nós gostaríamos apenas de lembrá-lo que você pode acessar os nossos cultos ao vivo, todos os sábados pela manhã a partir das 9 horas e também aos domingos e quartas-feiras a partir das 7h30 da noite. Tenha um dia muito feliz e abençoado. Fica com Deus.